Eu gostaria já de começar com essa questão dessa possível... a gente falar de 2022, né, eleições de 2022. É o tema que, assim, tirando pandemia, é o outro tema que está na ordem do dia. Eu sei que o senhor está trabalhando intensamente, pensando em 2022, aí como presidente do seu partido, e tem dito em algumas entrevistas que a gente vai ter realmente uma campanha polarizada, né, de Bolsonaro de um lado, de Lula do outro. O Lula acabou de dizer numa entrevista também em Portugal que vai ser candidato, confirmou que vai ser candidato, não é nenhuma surpresa, mas a grande expectativa é justamente a criação de uma terceira via, né, para quem não quer os dois polos, não quer os dois extremos. E nesta semana nós tivemos aí o que poderia ser um ensaio disso. Não sei de que maneira o senhor viu, né, fez a leitura do manifesto que foi assinado pelo Mandetta, pelo Huck, pelo Dória, pelo Ciro, pelo Amoedo, em defesa aí da democracia, em função de toda a crise que se estabeleceu com a troca dos comandantes das Forças Armadas. Então, de cara eu lhe pergunto, o senhor vê a possibilidade de uma terceira via viável para 2022 e como ela seria formada? Que partidos, o seu partido integraria essa terceira via? Como é que o senhor se coloca nesse cenário? Bom, mais uma vez, boa noite, Diego, não estava ainda no ar. Eu diria, Cláudio, que nós precisamos tomar muito cuidado para abordar essa questão de 2022, e o PSD tem já tornado público a sua decisão de, através dos seus dirigentes, principais parlamentares, de discutir essa questão apenas no início do ano que vem. Até porque eu lembro quando eu era mais jovem, as convenções aconteciam em março e as eleições 15 de novembro. E isso aí era no mundo inteiro, nos Estados Unidos, na Europa, e à medida que a tecnologia foi chegando, os prazos entre convenção e eleição foram também diminuindo, não é? As distâncias foram diminuindo. Hoje, existem algumas cidades e alguns países do mundo que as campanhas são realizadas em 20 dias. Portanto, nós do PSD adotamos a seguinte decisão: nós vamos iniciar o processo de discussão em janeiro de 2022. E a nossa prioridade será focar numa candidatura própria. Nós temos bons quadros no PSD e nós entendemos que os grandes partidos, eles precisam sempre ter como prioridade uma candidatura própria. Aliás, eu trabalhei muito junto com tantas outras lideranças do país, formadores de opinião, para acabar com a coligação nas eleições proporcionais. E digo, Cláudio, eu também sou contra as coligações da majoritária. As coligações aqui no Brasil é uma excrescência do nosso sistema político. Eu não vejo nenhum sentido, não estou dizendo que nós não vamos coligar, porque é uma realidade. Mas nós temos que trabalhar para acabar. Não tem nenhum sentido um partido existir para, no momento mais importante da sua existência, que é a participação das eleições, ele não tem candidato e apoia o candidato de outro partido, com outras ideias, com outras diretrizes. Então, em primeiro lugar, respondendo a você, o PSD inicia o processo de discussão apenas em janeiro de 2022. Em segundo lugar, o nosso esforço será para ter uma candidatura própria. Você mencionou esse documento, o próprio Ciro Gomes, através do Miro Teixeira, coordenador da sua pré-campanha, acaba de declarar nessa tarde, em nome do Ciro, que o Ciro, apesar de ter esse documento, não admite, em hipótese nenhuma, deixar de ser candidato. Pelo que eu vejo nos posicionamentos do João Dória, a mesma coisa. Então, eu estou entre aqueles no Brasil que me consideram um político de centro. O que tiver de alternativas que não estejam na extremidade, seja na esquerda, seja na direita, o PSD, depois de discutir internamente, desde que acha maioria para essa decisão, eu imagino que tenha, estará situado. Mas, num primeiro momento, possivelmente num primeiro turno, com uma candidatura própria. Muito bem. Bom, a gente falando de candidatura própria, a gente está falando do Calil, tem algum outro nome? Quais são os nomes que vocês têm? Eu vou falar em nome pessoal, como ainda não existe essa discussão, mas nós temos bons quadros no partido, porque
quando você apresenta um quadro majoritário, é importante que tenha bom quadro, pessoas respeitadas, pessoas com realizações. Nós temos no Senado Federal o Otto Alencar, o Antônio Anastasia. Na Câmara dos Deputados, nós temos o André de Paula, o Fábio Tradi, nós temos o Alexandre Calil em Belo Horizonte, temos o governador Ratinho. Portanto, temos quadros que eu posso lhe afirmar, Cláudio, que caso se apresentem como candidato e vençam as eleições, serão bons presidentes da República, pessoas que não vão fazer feio, que vão saber compor equipes, que entendem o jogo político, que têm espírito público e, portanto, nós, com muita calma, vamos tentar encontrar uma candidatura própria que tenha consenso para participar das eleições do ano que vem.